Fala galera, vamos estudar a dinâmica impulsiva. Nós vamos entender melhor o movimento. E para isso, precisamos conhecer duas grandezas. A primeira é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial. A quantidade de movimento também é chamada de momento linear. A quantidade de movimento ela relaciona a massa com a velocidade. Matematicamente, quantidade de movimento é m vezes z. Eu vou até colocar aqui, ó, mostrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Para que você encontre a quantidade de movimento no sistema internacional, trabalhe com a massa em quilogramas e a velocidade em metro por segundo. A segunda grandeza é o impulso, que também é uma grandeza vetorial. O impulso relaciona a força com o tempo em que essa força está sendo aplicada. Veja, força dada em Newton e tempo dado em segundo. Aqui tem um errozinho, ó, já vamos apagar aqui, vamos consertar. O tempo é dado em segundos. Então, o impulso também é uma grandeza vetorial. Essa fórmula ela é limitada. Ela vale apenas para situações em que a força é constante. Se a força for variável, nós recorremos ao método gráfico. A área do gráfico força versus T corresponde ao impulso. Repetindo, a área do gráfico força versus tempo nos fornece o impulso. Existe um teorema chamado de teorema do impulso que relaciona a quantidade de movimento com o impulso. Esse teorema diz que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Repetindo, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Se o impulso tem como unidade o Newton vezes o segundo, e a quantidade de movimento tem como unidade o quilograma vezes metro por segundo, quer dizer então que aqui, ó, Newton vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo. Isso é melhor explicado lá na análise dimensional. Teorema do impulso: impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Dando sequência, nós temos os sistemas mecanicamente isolados. E quando temos um sistema mecanicamente isolado, nós temos a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes de um evento é igual à quantidade de movimento depois desse evento. A quantidade de movimento se conserva quando nós temos um sistema mecanicamente isolado. E a pergunta é: quando que um sistema é mecanicamente isolado? Grava: quando não existir forças externas. A força resultante externa é igual a zero. Aí ele é mecanicamente isolado. Ou até pode existir forças externas, mas elas se cancelam. A resultante das forças externas é igual a zero. Uma outra situação, inclusive nós vamos usar bastante esse argumento, um sistema é mecanicamente isolado quando ele ocorre de maneira breve, em um pequeno intervalo de tempo. Vamos escrever aqui, ó, em um tempo muito curto. Aí ele é um sistema mecanicamente isolado. Exemplo, uma explosão acontece de forma breve, então tempo curto, mecanicamente isolado. Uma colisão ocorre em um tempo curto, então é um sistema mecanicamente isolado. E se é mecanicamente isolado, vamos voltar aqui, se é mecanicamente isolado, nós temos conservação da quantidade de movimento, que antes é igual ao que depois. Quantidade de movimento antes do evento é igual à quantidade de movimento depois do evento. E para aplicar tudo isso, nós vamos focar nas colisões. As colisões são eventos que ocorrem em um curto intervalo de tempo, portanto, mecanicamente isolado, portanto, conservação da quantidade de movimento. As colisões ocorrem em etapas.
É lógico que isso na prática ocorre tudo simultaneamente. Eu separei aqui em 4 etapas por uma finalidade didática, para que você possa entender. Então, a primeira etapa da colisão é a etapa da aproximação. Então, aqui é o corpo A, ele vem se aproximando do corpo B. Então, eles estão se aproximando. Eles se aproximam com uma velocidade, a chamada velocidade de aproximação. E para encontrar a velocidade de aproximação, basta pegar a velocidade A e subtrair da velocidade B. Vamos colocar números aqui para facilitar. Supondo que a velocidade de A seja 2 metros por segundo, e de B seja 1 metro por segundo. Então, se eu jogar aqui na fórmula, né, do jeito que está aqui, vai dar errado. Toma cuidado, velocidade é um vetor. Então, se ir para a direita é positivo, ir para a esquerda tem que ser o quê? Negativo. A maioria dos exercícios que tratam desse assunto, eles até colocam um desenho, mas eles não organizam o sinal. Cabe a você organizar o sinal. Então, como os sentidos são contrários, os sinais das velocidades são contrários também. Então, ainda com o exemplo, a velocidade de aproximação vai ser 2 menos a velocidade de B, que é menos 1. Então, 2 menos menos 1 vai dar uma velocidade de aproximação de 3 metros por segundo. Então, a primeira etapa aproximou. A segunda etapa ocorreu a colisão e os corpos agora vão sofrer deformações. Eles vão amassar. Essa etapa da deformação ela vai depender de cada corpo. Tem corpos que se deformam com muita facilidade. Tem corpos que já não se deformam com tanta facilidade. Mas é uma das etapas das colisões. A terceira etapa é a etapa da restituição. Essa etapa também depende dos corpos. Alguns corpos batem, amassam e desamassam. Exemplo, uma bola de tênis. Se você jogar a bola de tênis na parede, ela deforma, ela amassa. Só que depois da colisão ela volta e desamassa, então ela restitui. Nós temos um coeficiente que é chamado de coeficiente de restituição, que vai analisar isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. E a quarta e última etapa é a etapa do afastamento. Então veio, aproximou, colidiu, deformou, restituiu e agora os corpos se afastam. Essa quarta etapa ela não acontece em todas as colisões. Tem algumas colisões que nós não temos o afastamento, mas vamos deixar aqui a etapa do afastamento. Então, o corpo B e o corpo A. Aqui ele segue com uma velocidade A' e aqui uma velocidade B'. Por que eu chamei de linha? Porque é após a colisão. A velocidade de afastamento vai ser a velocidade de B pós-colisão menos a velocidade de A pós-colisão. Repetindo, fracionamos as colisões simplesmente por uma finalidade didática, porque na prática isso acontece tudo muito rápido. Continua aqui, o coeficiente de restituição. Lembra do Ezinho coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Jamais a velocidade de afastamento vai ser maior do que a de aproximação. Ela, no limite, pode ser igual, mas maior ela não pode ser. Então, a velocidade de afastamento sempre menor ou igual à velocidade de aproximação. Então, o coeficiente de restituição ele tem um valor máximo 1, ou valores menores do que 1. Nomenclatura das colisões. Nós temos uma colisão chamada de inelástica, parcialmente elástica e a colisão elástica. A colisão é chamada de inelástica quando ocorre a colisão e os corpos seguem juntos. Após a colisão, eles seguem juntos. Veja que na colisão inelástica eles não se afastam, eles seguem juntos. O coeficiente de restituição
é igual a zero. E em todas as colisões, todas, nós temos conservação da quantidade de movimento. Na colisão inelástica, nós temos a maior dissipação de energia mecânica. A colisão elástica é aquela colisão onde a velocidade de afastamento e de aproximação são iguais. Portanto, o coeficiente de restituição é igual a 1. E nessa situação, exclusivamente nessa situação, nós temos conservação da energia mecânica. E a colisão parcialmente elástica é aquela colisão em que o coeficiente não é zero, mas também não é 1. O coeficiente de restituição ele está entre 0 e 1. A energia ela também não é totalmente dissipada, mas ela também não é conservada, tem uma dissipação parcial da energia. Valeu, bons estudos e até o futuro!